O deus marcial que regrediu ao nível 2. 4 dias depois. Uau! Ele realmente deu a volta ao mundo inteiro. LOL. O que há com o meio-elfo que fugiu sério para a Antártida? Haha. Tenho que admirar a dedicação deles. A operação de Seong Ji-han para capturar meio-elfos terminou depois de circular a Antártica e retornar a Seul. Ainda assim, terminou com menos de 500 pessoas. Talvez porque ele não tenha mostrado piedade ao capturar meio-elfos no Sudão no início. A maioria dos meio-elfos que tentavam se esconder acabaram vindo voluntariamente aos locais de encontro. No entanto, para aqueles que não conseguiram chegar aos locais de encontro antes da visita de Seong Ji-han porque o seu país era muito grande ou o seu esconderijo era muito remoto. Você realmente estava tentando gozar. Vou deixar passar desta vez. Tentando fugir ainda mais. Vá até o inventário. Seong Ji-han os perdoaria uma vez depois de avaliar suas verdadeiras intenções ou os enviaria para seu inventário. Claro, a maioria dos meio-elfos tentou argumentar na frente de Seong Ji-han que eles estavam a caminho do local de encontro. Mas não podiam enganar os olhos de um administrador. Não entendo. Eles achavam que poderiam escapar de um administrador? Esses humanos? Pelo que percebi nos chats humanos, o administrador os ressuscitou depois que os elfos os massacraram, certo? Então, por que eles não estão ouvindo esse administrador? Esses caras parecem além da reabilitação? Por que você não vem aqui? Nossas balanças também são azuis, administrador azul. Mas por que você mantém esses fardos em seu inventário? Por que não executá-los imediatamente? Este não é um problema que possa ser resolvido executando apenas um indivíduo. Os seus associados também devem ter sido cúmplices. Por isso tudo precisa de ser erradicado. As raças alienígenas mostraram reações ainda mais extremas do que os humanos depois de assistir à transmissão de Seong Ji-han. Do ponto de vista do bom senso, eles não conseguiam entender o que essas pessoas estavam pensando para serem tão imprudentes com um administrador. Bem, 500 pessoas é menos do que o esperado. Dos mais de 600 mil meio-elfos, existem apenas alguns desertores. Seong Ji-han rejeitou levemente as reações das raças alienígenas. Então vou encerrar este Battletoad aqui. Mais tarde avisarei você sobre a situação dos condenados à prisão perpétua. Ele encerrou a transmissão do Battletoad de 4 dias. Ganhei muito com esta turnê mundial. Depois de encerrar a transmissão, ele calculou o que ganhou ao devolver os meio-elfos aos humanos. O total que o azul ganhou dos meio-elfos é 261. 20 mil meio-elfos machos e cerca de 600 mil meio-elfos fêmeas. Ele foi capaz de recuperar 200 atributos azuis dos homens e 61 das mulheres. Adicionalmente, meu nível também subiu 2. Embora o aumento de nível tenha ficado mais lento desde que se tornou administrador, ele ainda ganhou 2 níveis no processo de transformar centenas de milhares de meio-elfos de volta em humanos. Isso elevou seus pontos residuais de 9 para 11. Minha estatística azul atual é 454. Eu deveria investir tudo aqui. Seong Ji-han colocou todos os seus pontos restantes na estatística azul. Com isso, azul subiu para 465. Isso estava quase no nível que ele tinha antes de usar a roda dourada. Quando chegasse a 500, ele voltaria completamente a esse nível. E durante a execução do Battletoad, a luz branca aumentou em 5 no total. A princípio ele se preocupou em como aumentar a luz branca, já que não poderia investir os pontos restantes. Mas com o RD aumentando e aumentando automaticamente durante a execução do Battletoad, a estatística da luz branca atingiu agora 20. Consegui aumentar minhas habilidades facilmente até agora, mas o problema é o que vem a seguir. Até agora, ele havia facilmente aumentado suas habilidades de volta aos níveis anteriores. Mas depois de devolver todos os meio-elfos aos humanos e investir todos os pontos residuais ao subir de nível para o azul, ele agora estava sem meios para crescer ainda mais a partir daqui. Não consigo rodar jogos Battle.net como administrador e também não há oponente para atacar como a World Tree Alliance. Os elfos da World Tree Alliance que ele usou para atacar eram numerosos demais. Eles poderiam ter proporcionado uma boa experiência agora, mas já haviam sido todos absorvidos pelo corpo de URD. E ele não poderia simplesmente invadir raças alienígenas completamente não relacionadas para subir de nível. Entre as habilidades atuais de Seong Ji-han, a luz branca era a única que poderia crescer facilmente. Não posso ficar estagnado assim. O RD pode estar quieto agora, mas quando ela começasse a se mover a sério, ele não seria capaz de lidar com ela apenas com suas habilidades atuais. O relógio de luz que dobrou a trajetória de todos os ataques. Ele não poderia estar satisfeito com seu estado atual, nem que fosse apenas para criar um meio de superar isso. O problema de ser da classe administrador é que não há ninguém com quem lutar. Como você subiu de nível? Quando Seong Ji-han perguntou ao administrador vermelho, ele respondeu prontamente. Eu não subi de nível. Você não fez isso? Isso mesmo, você é o estranho por tentar subir de nível. Depois que você se torna um administrador, todos se concentram nos privilégios de administrador, não nos níveis. Privilégios de administrador? Sim, por que você não tenta usar privilégios de administrador para aumentar suas habilidades? Para aumentar Blue usando privilégios, eu teria que registrar as informações estatísticas, mas estou relutante em fazer isso.
Privilégios de administrador que só poderiam ser usados aqui se ele atualizasse as informações do Blue. No entanto, Seong Ji-han sentiu instintivamente que se ele carregasse voluntariamente as informações do azul aqui, tudo estaria acabado. De alguma forma eu preciso criar Blue sem registrá-lo. Pensando nisso, Seong Ji-han abriu o modo administrador e examinou várias opções. Entre eles, quando abriu a entrada, Seong Ji-han percebeu que até o nível poderia ser editado através de privilégios aqui. No entanto, posso subir de nível usando privilégios de administrador. Mas, é preciso 1 milhão de autoridade para aumentar em 1 milhão, esse é um número absurdo. Não faça isso. O custo do privilégio de administrador para subir de nível era tão alto que era praticamente inútil. Nesse ritmo, ele não poderia aumentar suas habilidades com privilégios, nem tinha outros meios para subir de nível. Estou completamente preso entre uma rocha e uma situação difícil. Seong Ji-han franziu a testa. Se a humanidade entrasse na Liga Dourada neste estado, seria ainda mais desesperador. O que devo fazer? Enquanto ele estava ponderando sobre a situação atual. Zing. Você terminou seu trabalho? Uma tela branca apareceu diante de seus olhos. Uma tela totalmente branca. Quem mencionou isso deve ser o administrador branco. Administrador branco, que negócio você tem? Precisamos ter negócios para conversar? Esse é exatamente o tipo de relacionamento que temos. O que houve com esse cara de repente agindo de forma amigável? Enquanto Seong Ji-han olhava para ele de forma estranha. Haha, você ainda está desconfiado de mim. Bom, vou direto ao ponto. O administrador branco chegou rapidamente ao tópico principal. O que é? Gostaria que você compartilhasse informações sobre o que aconteceu na reunião do administrador. Compartilhamento de informações? Seong Ji-han assentiu prontamente. O administrador branco também não era alguém em quem pudesse confiar completamente. Mas por enquanto, eles eram aliados. Deveria ser bom dizer isso a ele. E foi assim que terminou. Depois que Seong Ji-han resumiu o que aconteceu na reunião do administrador. Então o RD permitiu que você ganhasse luz branca. Sim. E você não foi afetado de forma alguma. A propósito, qual é o seu valor atual de luz branca? O administrador branco perguntou de repente sobre o valor estatístico de Seong Ji-han. Isso não está relacionado ao conteúdo da reunião. Você está sendo difícil. Multar. Se você me disser o valor da sua luz branca, responderei algo que você também está curioso. Ele estava oferecendo uma pergunta em troca? Então não foi um mau negócio. Sang Ji-han acenou com a cabeça e abriu a boca. São 20. 20, e ainda assim você é tão cauteloso comigo. Poderia ser o efeito do azul? Você parece parecido com o RD. Ela também disse que se eu tivesse sido tingido pela luz, eu a teria respeitado. Ela disse respeito. Sim, algo sobre ser a lei da luz para os fracos seguirem os fortes, como as crianças seguem seus pais. Esse monstro pode ter mais luz branca do que eu esperava. O administrador branco respondeu em tom sério às palavras de Sang Ji-han. Por que você diz isso? Não é apenas sentir proximidade. Para atingir o nível de respeito, a diferença nos valores da luz branca deve ser de pelo menos 1000 ou mais. Então, já que o RD disse que eu a respeitaria, isso significa que ela tem mais de 1000 luz branca. Sim. Não entendo de onde ela tirou tanto poder. Então você também respeitaria o RD se a conhecesse? Claro que não. Eu sou o administrador branco, o mestre da luz. Meu valor de luz branca supera o dela. O administrador branco falou como se fosse absurdo sugerir o contrário. A julgar por essa atitude, parecia que sua luz branca dominaria a de RD. Mas se fosse esse o caso. Então se eu tivesse sido tingido pela luz, eu teria respeitado você, certo? Suponho que é assim que funcionaria. Seu bastardo sorrateiro, você plantou uma bomba lá, não foi? Mas você não acabou sendo tingido pela luz, não é? E mesmo se você tivesse se tornado um de nós, você só sentiria proximidade através de uma tela como esta. Eu estava me perguntando por que você estava agindo de forma tão amigável antes. Você estava verificando, não estava? Não é bom suspeitar tanto de cada pequena coisa. A expressão de Sang Ji-han endureceu. Portanto, havia um motivo oculto por trás de ser tão generoso em doar habilidades. Sim, vamos parar de discutir assuntos que possam prejudicar as relações entre aliados. Tudo bem, use sua pergunta corretamente. Responderei sinceramente o que puder. O administrador branco rapidamente tentou mudar de assunto. Seong Ji-han podia ver claramente suas intenções, mas concordou por enquanto. De qualquer maneira, não fazia sentido pressionar mais aqui. Ele decidiu aproveitar esta oportunidade para extrair informações dele de maneira adequada. Esta luz branca. Como posso realmente usá-la? Seu atributo é 20 e você ainda não descobriu? Eu não tenho ideia alguma. Estranho. É porque você não foi tingido pela luz. Eu vejo. Então é por isso que você não pode usar a habilidade. Em resposta à pergunta de Sang Ji-han, o administrador branco pareceu chegar ao seu próprio entendimento. Com relação à luz branca, você deve perceber isso sozinho. À medida que você ganha habilidades através do BattleTube, chegará um momento em que você entenderá isso,
Então esteja sempre consciente da luz. Ele substituiu uma resposta dizendo a Seong Ji-han para descobrir sozinho. Isso é uma resposta? Isso não é nada sincero. Não posso explicar a luz branca de outra maneira. Tudo bem, esta pergunta não conta. Pergunte outra coisa. Outra coisa? Sang Ji-han pensou por um momento, mas de repente lembrou-se da preocupação que tinha antes. Tudo bem, então, existe uma maneira fácil para um administrador subir de nível? Subir de nível. Você se tornou um administrador? Por que está falando em subir de nível? Você não é mais um jogador. É absolutamente necessário lidar com o RD. Então me dê uma resposta adequada, não como antes. Você precisa subir de nível para lidar com o RD. HMM. Ao ouvir as palavras de Seong Ji-han, um flash de luz brilhou na tela. O administrador branco permaneceu em silêncio por um momento. Então. Você. Pensando bem, você ainda é o deus marcial. De repente, ele perguntou se Sang Ji-han ainda era o deus marcial. Deus marcial, eu tenho o título. O título de deus marcial que ele herdou ao derrotar o deus marcial errante. Isso ainda estava ocupando um de seus slots de título para maximizar o efeito da habilidade de grau S. Deus da aniquilação infinita. Porém, além disso, era completamente inútil, então Sang Ji-han raramente se considerava um deus marcial. Mas sim como administrador azul. Se você tiver o título, abra a Torre dos Deuses Marciais. Torre dos Deuses Marciais, o que é isso? É onde batalhas ferozes foram travadas pela posição de deus marcial. Sim, é semelhante a uma arena. No entanto, foi descontinuado devido ao caos extremo, como o deus marcial mudando 10 vezes por dia. Clarão. Enquanto ele falava, a luz formava uma estrutura imponente. Mas se você permanecer invicto e continuar como mestre da torre. Se você continuar crescendo a torre, o aumento de nível será garantido. Sério, então eu deveria fazer isso. No entanto, se você perder, seu título será imediatamente revogado. Você está disposto a correr esse risco? Quanto ao risco, atualmente apenas o administrador negro e o RD poderiam ameaçá-lo na Battle.net. Eu tenho que fazer isso. Quando Seong Ji-han assentiu. Bom, então reviva você mesmo este conteúdo descontinuado. O administrador branco explicou o método. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.